Olá, gente. Hoje eu estou com o prazer enorme de ter o Sérgio Lopes aqui comigo. Tudo certinho contigo, Sérgio? Beleza, graças a Deus, Marcelo. Por aí. Tudo 100%, cara. E obrigado aí por você tirar um pouco da sua tarde de sábado aí no Brasil para conversar comigo, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, cara. Bacana. Sérgio, o que é teu cargo hoje? O que você faz hoje em dia? Cara, hoje em dia eu tomo conta mais da parte burocrática, mais da parte de orçamento para os projetos, estruturar a equipe que vai atender cada demanda, cada projeto, para o financeiro ali, da parte técnica, parar de pé. Hoje esse é o Você, meu papel principal, mas até hoje eu ainda boto a mão na massa. Eu ainda desenvolvo quase que todo dia, mas não é é, 8 horas por dia como já foi no passado. e você é o CTO da empresa, não é isso? Hoje eu sou um dos sócios e o meu viés é mais técnico, né? Tem outros dois sócios, tomam mais parte, desculpa, tomam conta mais da parte comercial e operacional, e eu fico mais no viés tecnológico. Perfeito, cara. Perfeito. Mas, Sérgio, que a gente estava conversando mais cedo aqui, ninguém nasce CTO, né? Como é que foi começar a vida como auxiliar administrativo, auxiliar de garçom e depois pedreiro? Doutor, a vida foi, ela foi bem suada, ela foi bem suada, né? Realmente ninguém nasce sabendo, não. É, eu nasci em Teresópolis, nasci no interior do Rio, e eu nunca fui uma pessoa estudiosa, eu nunca fui de estudar muito. Para você ter ideia, eu não me formei no ensino médio. Eu cheguei a cursar, mas não cheguei a me formar. E não tinha muito trabalho na minha cidade. Até tinha, claro que tem, mas não muita oportunidade, né? Então eu decidi trancar a escola, parar de estudar e ir para o Rio para tentar a vida, para conseguir um trabalho. Sou de família humilde, a vida não era muito fácil. E eu precisava trabalhar, né? Para ter minhas coisas, né? Para correr atrás dos meus sonhos. E o primeiro emprego que eu tive foi de auxiliar administrativo no restaurante. Eu comecei a trabalhar no Gula Gula Restaurante. Eu Certo. era office boy, eu tinha que fazer os pagamentos no banco, administrar ali todos os boletos da empresa, organizar tudo certinho e as burocracias, né, ali mais operacionais que deveriam ser feitas. Ainda no restaurante, eu percebi que o garçom, a pessoa que trabalhava no salão, ganhava mais do que quem trabalhava no escritório, porque tinha o salário e a comissão, Claro. a gorjeta, né? Então, eu decidi ir para o salão e ser garçom, porque ganhava mais, né? Uhum. E depois de alguns, não lembro exatamente quanto tempo, 1, 2 anos trabalhando como garçom, eu não tinha muita perspectiva de futuro, né? Eu estava no restaurante e até onde eu ia chegar? Seria um gerente de restaurante, talvez, um dia, mas não era muito fácil, né? Era só uma cadeira. Então, eu decidi ir para a parte de vinho. Eu fiz curso de sommelier e eu queria ser o sommelier do restaurante. Eu tenho curso de sommelier, fiz na ABS. Fiz o curso de sommelier, mas depois eu pensei direito, porque o sommelier do restaurante já tinha uns 40 anos que ele estava no cargo, e Uhum. por mais que eu era certificado em vinho, eu não tinha experimentado tanto vinho assim, eu não tinha a mínima ideia de como montar uma carta de vinho para o restaurante. Eu não tinha dinheiro para tomar vinho, eu não tinha dinheiro. Eu fiz o curso, eu sim experimentei alguns vinhos, mas assim, não tinha muito conhecimento. Eu sabia que, sei lá, você tinha que combinar um vinho tinto, que é um vinho que resseca a boca, com uma carne mais gordurosa, para não deixar o paladar seco na boca, né? Então, imagina que você toma um vinho tinto que resseca a boca e você come um peito de frango que também resseca. Então, a harmonia Certo. na boca fica ruim. E isso eu aprendi no curso em questão, né? Mas qual vinho tinto? Eu não tinha a mínima ideia. Eu não tomei tantos vinhos assim, né? Para entender, né? Para conseguir montar ali uma carta de vinho que combinasse com o menu do restaurante. E como que eu posso dizer? E eu vi que não tinha ali muita opção, né, para você Uhum. conseguir atuar como sommelier. Vi que, de repente, eu não pensei direito na hora de escolher um curso. E o pessoal que eu atendia ali no restaurante era um pessoal
bem vivida, né? Dá para ver um pessoal que sai para jantar à noite, não era um Certo. pessoal da comunidade. Então, assim, eu não conseguia sair, na época, né? Eu não conseguia sair com meus amigos para um restaurante. Era Uhum. muito caro para mim, não dava para Claro. pagar. Eu morava sozinho com salário mínimo. Uhum. Então, imagina, você recebe um salário mínimo, mais comissão. Mas antes, quando eu era auxiliar administrativo, era só um salário mínimo. Certo. Então, imagina, eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar locomoção, tinha que me vestir, tinha que fazer tudo sozinho com salário. Então, assim, era bem complexo, né? E uma das coisas do pessoal que eu atendia, todos tinham faculdade. Uhum. Então, poxa, de repente, ao invés de estar aqui servindo a mesa, estar sentado ali, né, para alguém te servir, deve ser algo que faz sentido, né? E Uhum. a educação, ao meu ver, era um dos caminhos. Então, por mais que eu não tinha terminado o ensino médio, não tinha terminado a escola, eu vi que eu tinha que estudar. Por mais que eu nunca estudei, e realmente eu não era uma pessoa estudiosa, eu pegava as coisas com muita facilidade. Eu entendia muito bem das coisas. Minhas notas não eram ruins, muito pelo contrário, eram muito altas, sem nunca abrir um livro. E literalmente, até a faculdade de tecnologia, eu nunca abri um livro, eu nunca li nada. Eu só prestava atenção na aula e tinha boas notas. Então, eu fiz o Enem e o Enem me passou em tudo. O Enem já me passou do ensino médio e me colocou direto na faculdade. Sensacional. Na época, por ter facilidade, né? E assim, o meu viés era mais com números, eu sempre fui muito bom com números, eu escolhi contabilidade. Certo, certo. Eu escolhi contabilidade e rapidamente, em 3 meses de faculdade, eu já consegui um emprego na área. Fantástico. Consegui um emprego na Alterdata. A Alterdata é uma empresa de tecnologia que ele faz o software para o contador. Também tem outros tipos de software que eles fazem, mas a área que eu peguei era o software contábil. Certo. Então, assim, a vida ali já melhorou bastante. Já era um emprego de segunda a sexta, já ficava no ar-condicionado, já tinha um vale alimentação. Então, assim, o salário ainda não era muito alto, era maior que o salário mínimo, mas, assim, era um salário mínimo e meio, mais ou menos. Já era uma melhora, né? E, pô, sim, eu tinha um monte de benefício que eu não tinha antes no restaurante, né? E já conseguia trabalhar de segunda a sexta. Já trabalhei em restaurante. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, trabalhava de noite. Então, assim, era muito mais puxado. Pesado. Então, com o estudo, eu já consegui subir de vida em 3 meses. Já melhorou bastante, assim, a maneira que eu olhava o mundo. Melhorou bastante, né? E essa empresa, não comentei, mas ela fica em Teresópolis. Então, eu voltei para Teresópolis para estudar. Bacana, bacana. E qual era a universidade que você estava estudando nessa época? Estácio. Fiz Estácio. Eu entrei pelo ProUni, se eu não me engano. Eu acho que esse era o programa ProUni, que você entrava em faculdade privada, faculdade particular, sem pagar, né? Você tinha a bolsa. Se não me engano, era ProUni o nome do programa. Perfeito. Então, eu entrei pelo ProUni. Mas, depois de um ano, mais ou menos, mas vivendo ali já na Alterdata, me bateu um flash, onde eu queria me formar. Eu estava estudando, estava no primeiro período, eu queria me formar, né? Como todo mundo quer se formar. Claro. Mas os meus amigos eram profissionais formados, que trabalhavam comigo. E o salário ali era basicamente o mesmo, uma pessoa formada e uma pessoa não formada. Então, eu estava numa empresa de tecnologia, no caso Alterdata, e o programador, ele é mais valioso numa empresa de tecnologia que desenvolve o software, né? Então, eu via que talvez fazia mais sentido eu virar programador, eu seria mais valorizado dentro da empresa. Então, eu fiz o Enem de novo, eu passei de novo, e eu escolhi a área de tecnologia. E mais ou menos assim que eu caí nessa área, né? Mais ou menos que eu... Aí foi um pezinho na área técnica. Na verdade, foi um pouco antes, né? Quando eu consegui esse emprego na Alterdata, falei que começou mesmo, né? Comecei a entender um pouco mais de banco de dados. Eu não entendia nada, mas eu rodava no Select. Ainda mais... De vez em quando eu tinha que fazer algum Select. Não sabia programar, não sabia o que era uma classe, não sabia fazer nada, mas fazer uma consulta no banco, eu também nem sabia, na verdade. Eu fazia Select, asterisco, from, a tabela. Era só o que eu sabia fazer.
Eu nem conseguia escolher os campos que eu queria visualizar. Mas foi tudo... Aí onde começou, né? Hum. A entrada na tecnologia. Você chegou a trabalhar como pedreiro também? Eu cheguei a trabalhar como pedreiro, sim. Quando eu passei no Enem, como eu falei, a Alterdata ficava em Teresópolis. Certo. E eu passei, na época era o ESO. No meu currículo acho que está o UERJ, mas é porque a UESO ele fez uma fusão com a UERJ. Aí virou o UERJ. Mas na época não era o UERJ, não, era o ESO. E eu tive que voltar para o Rio. Então, quando eu voltei para o Rio, eu tive que largar meu emprego. Então, eu voltei para o Rio e isso, se eu não me engano, acho que foi em 2015, mais ou menos, onde a gente estava com... O país estava em crise, né? Não estava muito fácil arrumar emprego. E eu trabalhava muito... Trabalhava, não. Eu morava muito distante na faculdade. Eu morava na Praça Seca, eu estudava em Campo Grande. Então, assim, era mais ou menos 2 horas e meia, né? Tinha que pegar BRT, tinha que pegar trem, tinha que pegar uma van. Era mais ou menos esse fluxo, né? Eu trabalhava à noite e, para quem é do Rio, sabe que pegar um trem mais ou menos umas 6 da noite, assim, é Vazio. muito vazio. Você nem imagina. Eu sei, imagino. Eu sei como é que é. Muito vazio. Então, eu não tinha dinheiro para me manter. Não tinha dinheiro para me manter e estava muito difícil arrumar um trabalho, sendo que eu tinha que disponibilizar muito tempo ali do meu dia só para me locomover para a faculdade. Certo. Então, tem um primo meu, e esse primo ele fazia deck de piscina, ele montava deck de piscina. Certo. E ele me arrumou um bico para trabalhar com ele enquanto eu estava na faculdade. E é ali que eu trabalhava literalmente como pedreiro. Não era exatamente como pedreiro. A gente montava deck de piscina, mas eu não sabia montar os decks. Então, o meu trabalho, na época, era pegar as jipas de madeira. Imagina um deck de piscina, tem aquelas jipas de madeira, né? Certo. E, normalmente, os clientes que compram, né, um deck de piscina, eles moram na cobertura do prédio. E como que aquelas jipas de madeira vão parar na cobertura? Era esse o meu trabalho. Ou seja, você fazia sauna no trem e levantamento de peso, era toda uma academia que você fazia com as madeiras, né? Era assim, tem uma parte boa nisso. A parte boa é que eu dormi igual um bebê. Eu chegava em casa com sono e eu literalmente conseguia dormir. A gente está rindo, mas não é mole não, cara. Não é mole não. Não era mole não. Não era mole Não, não é não. mole não. Então, na época de faculdade, né, que eu estudava tecnologia, eu trabalhava como não era pedreiro exatamente, mas era exatamente essa função que eu exercia, né? Esse era o meu dia a dia. E você tinha que fazer o que tinha que fazer para gerar dinheiro, para pagar suas contas e conseguir se manter e sustentar a possibilidade de você estudar e melhorar na sua vida, né? Tem que fazer o que tem que fazer, é isso aí mesmo. Exatamente. E aí você foi estudar sistemas de informação, não, perdão, análise e desenvolvimento de sistemas, né? Ainda foi nessa mesma universidade da Zona Oeste ou foi outra universidade? Como é que foi foi isso? nela. Foi na UESO. E foi lá que você conheceu o Edgar? Foi lá que eu conheci o Edgar. O Edgar estava um período na minha frente, mas a faculdade faltava muitos professores, né? Certo. Então, a gente escolhia as matérias que tinha disponível. A gente não seguia uma sequência de estudo, né? A gente via ali o que tinha disponível e pegava aquela matéria. E muitas matérias eu peguei em conjunto com o Edgar. Então, fantástico. Eu estudei na mesma sala que ele diversas vezes no período. E eu vou publicar o episódio hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 2 de maio, né? E eu vou publicar o episódio do Edgar amanhã. Então, pessoal, quando assistir o seu episódio, eu já vou ter publicado o episódio do Edgar, que acho que ele está 12 ou 13 episódios na sua frente. Foi ele que recomendou você. E quis a vida que vocês se conhecessem também, né? Que é bacana demais disso. E conta pra gente... Se minha vida era sofrida, assim, eu achava que minha vida não era sofrida, não. Eu nunca me coloquei para baixo, eu sempre fui um cara muito feliz, eu sempre fiz minhas coisas, nunca foi sofrido, não. Mas o Edgar, eu acho que a vida dele foi um pouco mais puxada. Mas também era um cara super alto astral, positivo, mas era uma vida bem trabalhada. Ele trabalhava bastante. O cara chegava na faculdade no carro de táxi. Ele era taxista, no caso, né?
Dava para ver, né? O cara trabalhava bastante. né? E, cara, mas aí você conseguiu entrar na faculdade, você está estudando. Conta pra gente qual foi o impacto da faculdade na tua vida profissional e que te afeta até hoje, que te ajuda até hoje. Né? O que você aprendeu, além das disciplinas técnicas, o que mais que você aprendeu nessa faculdade, no estudo, que te ajudou na tua trajetória? Cara, eu sempre, como eu posso falar? Quando eu fazia contabilidade, quando eu fazia ensino médio, eu nunca abri um livro, nunca abri uma apostila, eu nunca parei para estudar. Certo. E mesmo fazendo contabilidade, eu tirava boas notas, Uhum. eu era um dos melhores da turma. E Uhum. nunca abri nada, eu não estudava, eu entendia o que o professor estava explicando e era o suficiente. Não, isso não. Não era suficiente. Quando eu entrei, quando eu entrei na tecnologia, isso não foi o suficiente e foi um tapa na cara muito bem dado da vida que eu tive. Eu prestava atenção na aula e não abria a IDE, eu não fazia nada, eu só prestava atenção no que o professor estava falando. Eu não conseguia aprender. Uhum. E foi um soco muito forte, né? Porque pela primeira vez na vida eu tive que estudar em casa, coisa que eu nunca tinha feito. E, assim, foi horrível para mim, foi horrível para mim. Não bastava você sentar e prestar atenção na aula, não bastava. Eu tinha que literalmente fazer os exercícios, fazer os trabalhos, ler as documentações, e isso não foi fácil. Para você ter ideia, algoritmo básico, quando a gente estava aprendendo E ou, né, ali a lógica de programação, Certo. eu repeti 3 vezes. Eu só passei na quarta vez, que foi aonde a vida estava batendo. Cara, você tem que sentar, estudar, fazer os exercícios, porque só prestando atenção na aula você não vai passar. E foi onde o estudo realmente entrou no meu cotidiano, porque Uhum. por mais que eu frequentava a universidade, eu não estudava. Eu só Uhum. prestava atenção na aula, eu não abria um livro, eu não fazia nada. E foi na faculdade que me ensinou na verdade, não foi na faculdade, foi, ali eu comecei, mas eu estudava o suficiente para passar na matéria. Onde realmente o choque bateu foi no trabalho, onde realmente eu tinha que estudar, eu tinha que me Certo. atualizar. Bacana. E como é que foi chegar no trabalho? Você chegou como estagiário na CB Cloud, não foi isso? Foi isso mesmo. Conta, Trainee conta essa, conta essa história pra gente. foi Como é que o estágio apareceu na tua vida? um pouco diferente. Na Uhum. verdade, foi jogando videogame que ele apareceu na minha vida. Tô precisando do estágio dele. Eu jogava na época um MOBA, Heroes of the Storm. Uhum. E eu conheci o Fernando Soleiro no jogo. O Fernando Certo, Soleiro, ele é arquiteto na mesma empresa do Edgar. certo. E ali nasceu uma amizade, né? Onde ele era Uhum. programador, eu estava estudando, né, para me tornar um programador. E ali, cara, eu tive como uma inspiração para mim, porque eu estudava as matérias na faculdade, mas não estava claro para mim aonde era o caso de uso. Então, por exemplo, eu fazia banco de dados, mas eu só vi o banco de dados. Onde que eu aplico isso? Eu ainda não consegui entender. E o Fernando, que tinha minhas dúvidas. Cara, eu estou estudando isso vale a pena, isso não vale? Então, por exemplo, tinha uma matéria, psicologia das cores. Uhum. Pô, psicologia das cores, eu não via. Sim, tem sentido, mas não sei se era tão forte assim para eu conseguir ingressar na área. E o Fernando que ia me moldando, não, isso aqui não é tão relevante, isso aqui dá uma focada nisso. E com o tempo, teve a oportunidade, né, dele me indicar ali como trainee, e assim eu consegui o primeiro emprego como desenvolvedor. Bacana demais, cara. E você foi trabalhar desenvolvendo com o quê? Lembra da linguagem, o que que era na época? Lembro, Salesforce, a linguagem de programação era Apex, e é o que eu Salesforce. trabalho até hoje. Bacana, bacana. Até o Edgar também, né, tá Sim, sim. tá na mesma área. É. E você entrou para a empresa, você foi lá, entrou como trainee, e
como é que foi a tua evolução? Você tá na CB Cloud até hoje, né? Já são quantos anos para você? Acho que 8, 9 anos, não, 8, 9 não anos. lembro exatamente o ano. Não lembro exatamente o ano que eu entrei. Mas Ou mais ou seja, menos isso. você foi de trainee para CTO. Né? Não direto, né? Teve, 9 anos teve, você... teve algumas reviravoltas no meio do caminho, né? Uhum, Então, a empresa ela foi, ela foi adquirida, né, por outra empresa, pela Deloitte. Então, certo. se você ver no meu currículo, teve Sim, uma passagem na Deloitte, mas não que eu saí da CB Cloud, né? A CB Cloud foi para a Deloitte. Então, certo. eu tive que ir junto. E como é que foi Mas, essa aquisição? Conta um pouquinho para a gente desse processo, se você puder, obviamente, contar nada que seja sigiloso ou coisas do gênero, né? Você pô, pode contar um pouco dessa fase? eu posso, mas ela foi já foi bem na frente, né? Eu comecei, Então quando vamos eu voltar lá ingressei no no... mercado, ainda quando eu era trainee, né? Na Deloitte eu já fui como sênior, né? Uhum, Mas quando eu comecei, né? Quando eu tive meu primeiro emprego, a minha vida foi um caos. Minha uhum, vida foi um caos. Eu vi que só a faculdade não dava conta do que o mercado precisava. Eu certo. literalmente não sabia. Eu não sabia, eu não conseguia desenvolver. Então, assim, foi muito duro o meu começo na área. Então, se coloca na minha posição. Trabalhava como pedreiro, já estava trabalhando um tempo já como pedreiro e consegui um emprego como desenvolvedor, que era aquilo que eu estava Uhum, estudando para me tornar. E quando eu consegui, eu não era suficiente. Eu não conseguia entregar as demandas, eu não conseguia fazer. Não dava para mim. Era complexo, eu não dominava o assunto. E por mais que eu não conseguia fazer as coisas, eu não era burro, pô. uhum, Assim, eu sei, né? Se você contrata uma pessoa para fazer um trabalho, a pessoa não faz o trabalho, o que acontece com ela? É rua. é. Assim, é rua, cara. E como que é assim para mim, né? Sabendo que eu vou perder aquela oportunidade que eu tive, que eu estava lutando e voltar ali a trabalhar como pedreiro. Não, não desmerecendo a profissão. Se Uhum, precisar até hoje, eu voltaria. Não tem problema nenhum. Eu voltaria a ser garçom. Não tem problema nenhum nisso, não. Não estou desmerecendo, não. Mas não era aquilo que eu almejava. Eu estava estudando para virar programador e era o que eu queria. E, cara, eu ia ser mandado embora. Eu ia ser mandado embora. Eu reparei que eu ia ser mandado embora. Eu entrei num projeto na época, com o Salesforce, né? uhum, E nesse projeto já era um módulo mais avançado. Então, já era um módulo avançado dentro do Salesforce. Eu não sabia nem o básico. Quem dirá o uhum. avançado, né? Então, eu fui convidado a me retirar do meu primeiro projeto. Eu fui convidado a sair do projeto por incompetência técnica. Não sei se é muito forte esse Certo. termo, né? Mas Sim, não sim. dava para mim. Uhum, Então, os sócios, né? As pessoas entenderam que eu não era... Era um projeto muito avançado para mim e me colocaram no projeto mais básico. uhum, E eu fui expulso também. Eu não uhum, conseguia fazer também. Quando eu fui expulso no meu segundo projeto, como eu falei, cara, eu não era burro. Eu sabia uhum. que eu ia me mandar embora. Eu sabia que ia me mandar embora. Certo. E nessa fase da minha vida, eu, sem brincadeira, eu estudava 20 horas por dia. Uhum, Eu estudei 20 horas por dia. Como que você consegue sair com seus amigos sabendo que vai ser mandado embora? Como que uhum. você consegue dormir sabendo que vai ser mandado embora? Como que Certo. você consegue tomar um banho relaxante Uhum, sabendo que vai ser mandado embora? Eu estudei 20 horas por dia por 3 meses. uhum, Estudei muito. Graças a Deus que na época o mercado estava bem aquecido, não estava uhum. fácil arrumar programadores, então Certo. não basta, né, você ter força de vontade, é claro que isso ajuda demais, mas Uhum, tem que entender momentos que a gente está. E naquele certo. momento que eu estava na minha vida, graças a Deus, era um momento de pleno emprego, Uhum, que estava faltando demanda técnica. Então, você tem uma certa segurança, né? Se está faltando mão de obra, estão querendo contratar mais, logo a empresa segura um pouquinho a mão, né? Tem uma mão mais leve na hora de te mandar embora, né? Visto que eles estão uhum. precisando de gente. Então, depois dessa minha maratona de estudo de 3 meses, graças a Deus não me mandaram embora, eu aprendi a estudar.
eu aprendi a aprender, o que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca estudei na minha vida, eu nunca parei para ler alguma coisa na minha vida. E nesse ponto da minha vida, sim, eu aprendi a estudar, eu aprendi a aprender. E quando eu voltei para projeto, eu ainda era muito ruim, ainda não era o suficiente. A diferença é que antes eu não entregava nada, e agora eu entregava sim. Entregava mal feito, mas eu entregava. Então, Certo. se eu tinha que fazer um método, eu fazia um método de 300 linhas, um método só. Mas funcionava. Certo. Bem diferente de antes, né? Que nada funcionava, né? Assim, muito diferente. Então, por mais que ainda estava ruim, mas estava entregando, né? Existia uma entrega, eu tinha demanda e eu entregava a demanda. Sim, mal feito, mas a demanda estava sendo entregue. E para quem está utilizando o sistema, né? Quando ele clica no botão e funciona, tá ok, passou, tá testado, tá entregue. Mas, graças a Deus, a partir daí, como eu falei, eu aprendi a aprender. Então, a trajetória já mudou bastante. Eu entrei como trainee, fui promovido ali a júnior, a pleno, a sênior. Perfeito. Teve essa aquisição, essa transição para a Deloitte. Na Deloitte eu me tornei arquiteto, líder de equipe, virei gerente executivo. E agora, voltando com a CB Cloud, eu voltei como sócio da empresa, na mesma empresa que eu entrei como estagiário, mas agora como sócio na cadeira de CTO. Muito Cara, resumido, né? Falei a escalada, tem muita coisa para conversar sobre. Espetacular, mas cara. resumido, foi essa a minha história. Espetacular. E lembrando que a gente começou o nosso papo aqui falando assim, como é que começou a vida como auxiliar administrativo, né? E você contou para mim que você não tinha nem terminado o ensino médio, né? Que aí você foi trabalhar de garçom, né? Você viu que... Leva mais. Na verdade, você viu que você fez um upgrade, né? Você foi de auxiliar administrativo, que você só ganhava um salário, mas você viu que o garçom ganhava gorjeta, você passou a ganhar mais, né? Exatamente aí isso. Você viu que a clientela que ela... no restaurante tinha estudo, né? Então você se tocou, opa, se eu quero ter esse estilo de vida aqui, eu tenho que estudar, né? O que você foi fazer? Vou estudar. Então você poderia não programar na época ainda, mas você está resolvendo, você está olhando e você está pensando no algoritmo já, entendeu? Você já está pensando assim, pô, eu tenho que dar um upgrade nessa rotina aqui porque está faltando alguma coisa aqui que eu preciso fazer nesse processo, né? Você começou a mudar e evoluindo. E chegou um momento que você... A vida é sempre muito interessante, né? O videogame te permitiu conhecer alguém que te abriu uma porta, né? Você conseguiu o Enem, você entrou na faculdade, a pessoa abriu uma porta, você entrou lá como trainee, mas você começou... Passei 2 vezes. Eu passei para contabilidade e depois para programação. Incrível, né? É incrível. Você começou a tomar a cabeça, né? Tanto na faculdade como no trabalho. Mas, por incrível que pareça, foi só na faculdade de TI. Nas demais, eu mandava bem. No ensino médio sempre mandei bem, na contabilidade eu mandava bem também. Mas agora, na programação, não. Eu não tinha aptidão nenhuma. Eu não sei se é correto afirmar, mas eu era um dos piores alunos da sala. Eu era muito fraco. Não tinha aptidão para ser programador. Eu acho que o lance é o seguinte, cara, programar, mesmo com procedural que seja, você tem muitos conceitos, muita abstração, entendeu? Você entender uma variável. Eu me lembro a primeira vez, eu era garoto, e me mostraram uma linha de código em Basic, que está escrito A igual A mais 1. Aí eu perguntei para o colega que estava olhando aquilo comigo, eu falei, como é que A pode ser igual a mais 1? A não pode ser igual a mais 1. Ele falou, não é igual, é recebe. Não é igual. A recebe o valor de A mais 1. Eu entendi. Então essas coisas explicarem na tua cabeça é difícil. Você vai ver, você falou de classe, né? O cara que vai ver uma classe, vai ver um objeto, entender coisas como herança, né? Polimorfismo, isso são coisas de doido, né? Então é difícil para a pessoa entender essas coisas, e aquilo que a gente fala, né? Você vai construindo a casa gradativamente, né? Você começa na base da casa, vai subindo a casa, vai fazendo o outro andar, vai colocar o telhado, e é difícil você tentar começar pelo telhado, é muito difícil, né? Mas conta pra gente, perdão, diga. Até na faculdade, né, quando via, por exemplo, abstração, né, ali o conceito de herança, era um pouco complexo, porque eu entendi o que o professor me explicava, mas na hora de colocar no dia a dia,
não dava. Por É, exemplo, é. tinha, não sei se toda a faculdade explica assim, mas é o que foi ensinado para mim. Você tem a superclasse animal, e animal é a abstração. A classe concreta é o cachorro, gato, galinha, Hum, leão. hum. Então, entendi. Então, todos herdam A classe as animal. ações. Sim, Uhum. então, todos os animais se locomovem, todos se alimentam, todos fazem as mesmas ações de maneiras diferentes. Aí entra o override e tudo mais. Beleza? Agora, esse exemplo que eu aprendi na faculdade, eu entendi isso. Eu realmente, quando o professor explicou, eu entendi. Coloca no mercado de trabalho. Não consegui. Uhum. Sim, sim. Não consegui. É, é difícil, é interessante. E o conhecimento vai vendo gradativamente, né? Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de ser adquirido pela Deloitte e depois de sair da Deloitte? Você pode contar um pouquinho sobre essa fase da vida e como é que é esse processo, o que você aprendeu com isso? Olha, sendo sincero, não teve assim muita mudança no meu dia a dia, não. Não teve muita mudança, não. Eu estava num projeto na CB Uhum, Cloud, a gente migrou para Deloitte, mas eu continuei no mesmo projeto da CB Cloud. Então, eu estava no mesmo tá. projeto, estava com a mesma equipe, estava com o mesmo Uhum, cliente. Então, assim, é claro que foi diferente, né? Ainda mais porque na CB Cloud eu era PJ e na Deloitte era CLT. uhum, Então, teve uma diferença, né? Mas no dia a dia em si, não muito, porque, como eu falei, eu estava no mesmo projeto, estava fazendo as mesmas coisas, eu era programador. Então, eu certo. continuei programando no mesmo cliente, no mesmo projeto. Não foi, assim, não foi tão diferente para mim, né? No meu caso, assim, para outras pessoas, de repente, sim. Para meus Perfeito. colegas de trabalho, né? Mas para mim, como eu falei, eu estava no mesmo projeto, Uhum. continuei no mesmo projeto. Fazia as mesmas coisas, me lidava com as mesmas pessoas, então, mesmos problemas. Não foi, não foi tão sofrido para mim, não. Foi bem tranquilo. E a volta também foi assim? Não, a volta foi bem diferente. A volta foi bem diferente. Na Deloitte, eu virei gestor, né? Eu virei Uhum. executivo na Deloitte. Certo. Então, eu já tinha responsabilidades bem diferentes do que um programador faz. Uhum. E eu sempre tive na minha cabeça assim, vou ser sincero, eu estava numa posição de liderança, já estava como executivo, mas eu tenho uma aparência de menino. No meu dia a dia, eu faço diversas brincadeiras, eu sou uma pessoa Uhum. assim mais extrovertida. E é muito ruim você estar nessa posição e ser uma pessoa extrovertida, porque em cada falha sua, então é uma pessoa que faz piada, é uma pessoa que brinca no dia a dia e deu alguma coisa errada. Também ele não presta atenção em nada, fica sempre brincando, é por isso que dá errado. Então, eu não podia errar muito para continuar brincando, para continuar sendo quem eu sou. E graças a Deus eu nunca tive muitos erros, não. Então, eu sou dessa maneira no meu dia a dia, sou uma pessoa extrovertida, faço muita piada, mas para ser levado a sério eu tenho que ter palavra. Então eu tenho que prometer alguma coisa, seguir ela até o final, entregar aquilo que foi prometido, né? Então, Certo. meu jeito é um jeito, mas o trabalho é completamente diferente. Eu posso sim brincar no trabalho, mas as nossas obrigações são sempre concluídas. Então, na Deloitte eu virei gestor, como pontuei, e eu tinha alguns projetos que eu tomava conta, tinha a equipe que eu tomava conta, e você sair dessa posição, assim, é meio que um caos. Eu cheguei a ter 8 projetos na minha conta. Então, como que você sai e deixa a equipe, deixa os sócios, deixa o cliente na mão? Não é tão simples você sair assim, não. Uhum. Mas, graças a Deus, já nessa fase que eu decidi sair, a minha equipe estava tão bem treinada, os meus números estavam bem consolidados, os projetos estavam bem cuidados, que não é que eu já não era necessário. Mas imagina que você é um gestor de pessoas e a sua equipe trabalha muito bem. Uhum. Eles fazem tudo. Não precisa de alguém gerindo, porque eles entregam, eles sabem os compromissos, eles entendem o que tem que ser feito. Então, quando a equipe chega nesse nível de maturidade,
já não é que não fazia sentido ter um gerente, é claro que faz sentido, mas era mais fácil substituir, visto que a equipe já era muito boa. Então, quando na Deloitte eu cheguei nessa posição, quando meus projetos estavam bem consolidados, a equipe estava excelente, estava tudo bem feito, estava tudo ok, eu vi que a minha saída seria muito mais suave. Então, decidi fazer a saída para vir na CB Cloud como sócio. Perfeito. E, cara, ainda estou aqui pensando em você começar a sua vida como auxiliar administrativo e, eventualmente, você chega no ponto aqui que você está sócio de uma empresa, né, cara? Isso é só fantástico, né, cara? Você faz essa reflexão de vez em quando, você pensa nessa... Olha para trás, assim, pensa, um dia você ganhava salário mínimo e para você ganhar gorjeta foi um avanço bastante grande na sua vida e hoje você está aí sócio de uma empresa, você é CTO. Faz essa reflexão de vez em quando? Eu faço essa reflexão todo dia. Imagino. Eu até hoje, assim, o avanço de salário foi significativo. Sem dúvida. Muito significativo. Mas o meu jeito de levar a vida, não. Então, eu ainda sou um cara extremamente econômico, eu não gasto dinheiro à toa. Como eu falei, eu sobrevivia com salário mínimo. Eu pagava aluguel, eu pagava transporte, eu me vestia, fazia academia, estudava, fiz o sommelier e tudo com salário mínimo. Então, assim, o dinheiro era bem regrado. Claro. E até hoje eu sou assim. Então, tinha um salário executivo, ganhava bônus, mas eu sempre juntei, eu sempre guardei, eu nunca esbanjei nada. Reserva. Até hoje. Não, mas mais que reserva, eu cheguei a juntar 75% do que eu ganhava. Era a minha meta, mais ou menos. Sim. Até hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Claro. Então, eu posso voltar naquela situação que eu me encontrava de ter o dinheiro contado. Então, para isso, eu guardo tanto, né? Eu junto tanto. Eu tenho ainda esse jeito de levar a vida como eu tinha no passado. Nada mudou. Perfeito, cara. Perfeito. E isso é realmente bastante importante as pessoas entenderem essa necessidade de você não esbanjar, de você montar uma reserva, de você levar uma vida dentro dos seus meios, né? É muito fácil isso foi você... uma coisa até para minha tomada de decisão em sair da Deloitte. Porque eu tinha uma reserva guardada, então eu poderia ficar os próximos anos sem nada, sem receber um centavo que eu já estava bem. Claro. Agora, imagina se eu não tivesse dinheiro guardado. Você consegue sair de um cargo onde você tem um bom salário e ir para uma empresa que vai recomeçar, vai recomeçar e... Na verdade, não foi um recomeço, não. Antes da CB Cloud, eu fundei a CBX. Aí eu fundei a CBX, era uma empresa do zero. Então, a gente não sabia do futuro. A gente começou com uma ideia e para eu conseguir sair da Deloitte, eu tinha que ter uma reserva guardada de emergência. Eu tinha que ter um colchão ali para me segurar se tudo desse errado. Então, foi a poupança que me incentivou, né, a abrir meu próprio negócio. Cara, é bacana demais isso, né? E se você pensar mais uma etapa da tua vida que você está executando, né? Você, desde o seu trabalho lá como auxiliar administrativo. E como é que é o teu dia a dia hoje como CTO da CB Cloud, ou CB Cloud ou CB Cloud? Como é que é o teu dia a dia de trabalho? Cara, meu dia a dia de trabalho, assim, eu não me vejo ainda como um CTO de mercado, porque no meu dia a dia eu ainda estou nos projetos, eu ainda auxilio a equipe, eu não sou a pessoa que define tecnicamente o caminho que vai seguir no projeto, eu sou tipo um conselheiro do líder técnico. Então, eu tenho um líder técnico onde ele não está ali com uma segurança em seguir por aquele caminho, então eu ainda estou no dia a dia. Você acha que faz sentido a gente seguir por esse caminho? Não. É claro que eu tenho mais responsabilidades, como, por exemplo, agora eu tenho que tomar conta da folha salarial, porque eu não tinha que tomar conta antes. Eu tenho que fazer o forecast, né? Eu tenho a previsão financeira do que vai entrar na empresa, do que vai sair da empresa, para conseguir ver aonde que cabe aumento, aonde que não cabe aumento, onde que tem que fazer um desligamento, aonde que não faz sentido. Então agora muda bastante.
Mas isso não é feito todo dia, né? Eu não faço forecast todo dia. No meu dia a dia, ainda é em projeto, ainda é com a equipe, ainda é com as demandas técnicas. Mas você não faz mais método com 300 linhas, né? Eu não faço mais método com 300 linhas. Eu corrijo a IA que faz. E por falar em AI, é boa essa introdução aqui, que é a próxima pergunta que eu ia te fazer é justamente sobre o uso de AI, né? Como é que você está vendo a evolução de AI e o impacto que isso está tendo no teu trabalho, no trabalho da CB Cloud, e o que você pode comentar sobre isso com a gente? Bem antes de entrar no trabalho da CB Cloud, né, quando teve ali o lançamento de ChatGPT, que foi a minha primeira interação com inteligência artificial. Antes de ChatGPT eu nunca tinha visto, eu acho que mais de 90% das pessoas também devem conhecer, né, a inteligência artificial da mesma maneira que eu conheci. E eu realmente fiquei apavorado. Eu fiquei muito assustado. Então, eu escrevia meus métodos, escrevia minhas classes e eu vi que uma pessoa poderia solicitar e o que eu fazia estava feito. Uau! Uau! Eu fiquei, sendo bem sincero, tá? Eu fiquei com muito receio, eu fiquei com muito medo. Mas eu acredito que a ferramenta está aí e não tem volta. Então, ela não vai sair das nossas vidas. Eu acho que é uma ferramenta que entrou para ficar. E como toda transição, né, de tecnologia, as pessoas que saem na frente, elas conseguem posições melhores do que quem não se preparou. Então, eu estudei muito a inteligência artificial, eu estudei demais. Eu não sei fazer modelos, não entendo ali de peso dos tokens, mas eu li a documentação do ChatGPT, quando lançou acho que era Chat Completion, meu inglês é muito ruim. Eu estudei a transição da arquitetura quando ele migrou para o assistente, eu estudei quando ele decidiu remover a estrutura de assistentes e ir para a estrutura response. Eu li a documentação do Gemini, eu li a documentação do Anthropic, eu li a documentação do Cursor. E até esse mercado de tecnologia, a estruturação dele está mudando bastante. Eu estudei muito e fiz aplicações em cima de como funcionava a arquitetura do assistente do ChatGPT. E ela foi defasada, ela saiu. Eu acho que vai sair agora em 26, né? E foi muito difícil para mim, porque era um estudo que a gente se dedicava, entendia, criava soluções em cima e a solução morria. Aquela arquitetura não vai mais ser utilizada pela OpenAI. Ou seja, o meu projeto que eu fiz em cima morreu. Foi bem complexo para mim, ter que estudar diversas coisas ao mesmo tempo. A cada novo dia saía um novo modelo, saía uma nova arquitetura, saiu o protocolo MCP, e você tem que estar atento, né, a todas essas mudanças. Foi bem complexo para mim. O que melhorou um pouco a minha vida foi quando eu descobri ali a OpenRouter, onde ele centralizava todos os modelos numa chamada padronizada, o que me aliviou bastante. Mas ainda assim, eu estudo todo santo dia sobre tecnologia, mas ali focada em IA. Inclusive, nós temos produtos lançados em cima da tecnologia. Hoje a gente consegue rodar modelos locais, sem precisar desses modelos de mercado, mas a gente está estudando, né, como que funciona a ferramenta para se destacar no mercado, visto que uma tecnologia que veio para ficar. Então, entre um profissional que usa a ferramenta e um profissional que domina, o profissional que domina a ferramenta, ele tem uma probabilidade maior de se destacar no mercado de trabalho. Com certeza, cara. Cara, acho que é mais uma revolução que a gente está vendo também, né? Tem tanta coisa interessante sendo feita em cima disso aí, tantas... Mas aquilo que você falou, a coisa interessante, que você passa um tempo corrigindo o que a AI cria, né? Ela cria até o hoje. método lá. Mas agora eu estava trabalhando aqui com o Gemini, o agente criou uma coisa falando, isso aí não, tá errado. Mas me preocupa um pouco só o pessoal que não tem... Você tem um entendimento do que você está fazendo, entendeu? Eu tenho entendimento do que eu estou fazendo. Você
Eu acho um pouco perigoso alguns tempos. Eu sei que você consegue uma prototipação, tudo bem, vai lá, entendeu? Mas tem certas coisas que as pessoas estão tentando fazer sem conhecimento algum, que é um pouco, assim, preocupante, entendeu? E eu acho que você não chegou ainda no ponto que a AI vai revisar. A AI está mais ou menos, mas não está lá ainda 100%, entendeu? A parte Isso, da revisão é o que a nossa equipe faz, né? Porque hoje muita coisa é feita com IA, mas não é sozinho, né? Nosso claro, trabalho está sendo muito em cima da revisão, para ver se realmente o que ela está entregando é aquilo que a gente espera de qualidade com todas as exato, práticas de segurança atendidas, né? exato. E olhando para trás aqui na tua trajetória, né? Se você pudesse voltar no tempo, tem algo que você teria feito diferente? Eu compraria mais Bitcoin. Isso aí se eu pudesse voltar, eu estaria com muito Bitcoin. Pois é, eu também. Ai, ai, ai. Mas a parte boa é que a gente naquele pessoal que comprou Bitcoin perdeu a senha. Não, eu já, assim, agora falando um pouco de cripto, né? Eu venho acompanhando o mercado cripto, acho que desde 2020, Certo. e eu também dediquei um tempo relevante para estudar, e é o que eu acredito, tá? Então, não é uma recomendação, mas eu acredito fortemente que a tecnologia veio para ficar, que é o futuro. Não estou recomendando ninguém comprar, mas estudar e entender o que a tecnologia resolve e como que ela Certo. funciona. A gente não presta nenhum tipo de serviço em cima da blockchain, mas eu estudo no meu dia a dia, tendo em visto que não é uma recomendação, né? É algo meu. Eu acho que o cripto é o nosso futuro. Entender blockchain, entender como é que a coisa funciona também. Bacana, cara. Exatamente. Então a gente falou da trajetória. Além de Bitcoin, tem mais alguma coisa? Blockchain, tem mais alguma coisa que você teria feito diferente, não? Eu deveria ter estudado mais. Como eu falei, eu nunca fui uma pessoa estudiosa, eu nunca abri um livro, eu nunca li um artigo, eu nunca fiz nada Certo. disso. Então, eu perdi muito tempo. Eu já entrei na faculdade um pouco mais velho. Eu, como eu falei, não terminei o ensino médio. Eu terminei, né? Eu fiz o Enem e o Enem me deu o diploma do ensino Claro. médio, né? Mas o estudo foi algo que mudou a minha vida e eu deveria ter estudado quanto antes, né? Hoje eu já tenho muita responsabilidade, eu já tenho muitos afazeres no meu dia a dia e eu não tenho tempo disponível para estudar o quanto eu gostaria. Então, assim, o estudo eu acho que é algo que muda de verdade a vida das pessoas, mudou a minha vida. Uhum. Então, é o que eu faria, eu teria estudado mais. Uma coisa que disseram para mim, que eu nunca me esqueci, foi até um dos ex-sócios da CiviCloud, e nunca esqueço disso, mudou a minha vida. Eu tinha muita dificuldade, né? Quando eu entrei nesse mercado, eu tinha muita dificuldade, não era fácil para mim, como eu pontuei, não era fácil. Uhum. Mas ele me disse exatamente assim: não interessa a sua qualificação, ou quão rápido você aprende ou não aprende as coisas, porque o conhecimento ele vem com o tempo. O conhecimento vem com o tempo. Sim. Tudo que você faz pela segunda vez, você faz melhor do que você fez pela primeira vez. E quando você faz pela terceira vez, você faz melhor que na segunda vez. E quando você faz pela quarta vez, você faz melhor que na terceira vez. Então, o conhecimento vem com o tempo. Ele vem com o tempo. Sim. Foi muito difícil para mim, mas o conhecimento veio. Sim. Então, eu ensinei diversas pessoas que também tinham a mesma dificuldade que eu tive, mas, como eu pontuei, o conhecimento vem com o tempo. Não Sim. interessa o tipo de pessoa que ela é, uma pessoa que tem facilidade, uma pessoa que não tem facilidade. O conhecimento vem para ambas. E é isso que eu faria. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria estudado mais. Eu teria Perfeito. estudado mais. Perfeito. Você algum dia voltou no Gola Gola para jantar? Eu voltei sim, eu ainda falo com todo mundo. É claro que eu voltei. Voltei sim. Bacana, E sempre que possível eu volto lá. Eu lembro de todo mundo com muito carinho, até dos meus patrões.
eu não tenho nada a reclamar e a comida também era excelente. Eu via o padrão de qualidade, né? Eu estava ali no dia a dia e por entender da qualidade, né, da comida que eles faziam, das pessoas que eu vi também entrando ali como auxiliar de cozinha, virando chefe de cozinha, assim, uau! Eu faço questão de voltar. E eu volto sempre que eu posso. Bacana. E você conta a sua história para as pessoas também, para incentivar outros a seguirem caminhos semelhantes? Eu ensinei muita gente. E tudo isso que eu falei aqui, eu tento passar adiante, né? O conhecimento vem com o tempo, mudou a minha vida. Eu já ministrei diversos bootcamps, trouxe muita gente para a área de tecnologia. O caso do Edgar, a gente não comentou, mas quem puxou o Edgar aqui para o Salesforce para trabalhar fui eu. Eu consegui. Sensacional, cara. Eu consegui ali entrar no mercado de trabalho. Pô, o Edgar era um cara fantástico, era um cara raçudo, era um cara com sangue no olho. Então, fiz questão de trazer ele, né? Era uma pessoa que você via que merecia correr atrás. E é isso. Conhecimento vem com o tempo. Outra coisa também que marcou muito minha vida, que o Edgar tem, é a pessoa que corre atrás, né? A pessoa que tem sangue no olho. Então, o conhecimento técnico, né? Ali você aprender a criar classe, a entender dos conceitos da programação, isso pode ser ensinado por qualquer um. Mas a força de vontade, o sangue no olho, a vontade de fazer bem feito, né? Você acordar e querer ser uma pessoa melhor, que faculdade que ensina isso? Aonde que você aprende a ter sangue no olho? Nenhuma. Então, quando a gente encontra uma pessoa assim determinada, que foi o caso do Edgar, a gente tenta, né, dar o conhecimento que a pessoa ainda não possui. Claro. Porque uma pessoa determinada, ela consegue, ela vai conseguir. E assim, com toda certeza. Foi 100% dos casos. E na minha época, quando eu trouxe o Edgar, assim, era muito ruim, tá? Eu só dei essa oportunidade porque eu estava lá dentro. Mas o Edgar, por exemplo, ele chegou a ser promovido primeiro que eu. Eu chamei ele e ele teve aumentos mais rápido, alcançou cargo de liderança mais rápido do que eu. Bacana. Cara fantástico. Mas é bacana também como essas pessoas aparecem na sua vida, né? Você apareceu na vida dele, ele apareceu na vida de outros, e você apareceu na vida de outros também, e isso tudo que eu acho que é toda a corrente do bem, né? Um vai ajudando o outro, um vai passando o conhecimento para o outro, e você vai tendo um impacto social grande na vida daquela pessoa e das pessoas que estão em torno dela também. Para você ter ideia, meus amigos de infância que não se formaram, eu trouxe para mexer com tecnologia, eu trouxe para o Salesforce. A minha mulher, eu trouxe ela para o Salesforce. As minhas irmãs, eu trouxe minhas irmãs para o Salesforce. Meus tios, eu trouxe meus tios para o Salesforce. E isso só ali do pessoal do meu cotidiano. Isso a gente acaba fazendo literalmente a corrente do bem. Eu trouxe muita gente, eu fiz um grupo ali para a gente conseguir tirar nossas dúvidas, né? E essas pessoas que eu estava treinando, meu time, meus amigos, minha mulher, foram trazendo outras pessoas e trazendo outras pessoas que traziam outras pessoas. E quando a gente vê, cara, a corrente já está tão gigante, aquele pequeno impacto que você fez causa uma transformação absurda na vida de todo mundo. Progressão geométrica. Isso, quem poderia dizer, né? Começou ali com uma partida de videogame. E crescimento exponencial da coisa, né? Bacana demais. E você deu um monte de conselhos aqui para as pessoas, para estudar e tudo mais que você comentou, mas uma pergunta que as pessoas me fazem hoje com frequência, você falou sobre o teu primeiro emprego, o que você acha que as pessoas precisam fazer hoje para conseguir o primeiro emprego? O cara está estudando, está na faculdade, o que tu aconselha essas pessoas para... O que ela precisa fazer mais para conseguir chegar no primeiro emprego? Networking, conhecer gente que vai recomendar ela para algum canto, um Salesforce, ou seja, mais o que for, o que você recomenda? Eu acredito que network é fundamental. Foi fundamental para mim, foi fundamental ali para as pessoas que eu vi entrando no mercado de trabalho. Então, assim, é claro que por mérito, né, você consegue fazer coisas fantásticas sozinho, mas quando você faz em equipe, você consegue mais longe. Então, não basta você ser um excelente técnico, né? Você tem que conhecer pessoas, se conectar em pessoas que podem te dar oportunidades. Então, o network é fundamental, né? Você ter essa rede de conexão, você ajudar as pessoas.
que tudo que você faz ali, né, querendo o bem de outra pessoa, ela faz o bem de volta, né? Então é muito bom, né, você ver pessoas que encontram oportunidades e te chamam. O network, para mim, foi fundamental. Eu entrei através do network, o Edgar entrou através do network, minha mulher, meu tio, minhas irmãs. Não é o único caminho, mas é um excelente caminho, né? Então, a gente ajuda as pessoas e as pessoas nos ajudam de volta, né? Isso aí realmente é fundamental, cara. Você ajudar os outros ajudando os outros, e que ele é coisa do crescimento exponencial da ajuda, né? Isso é bacana Exatamente. demais. E, cara, o que você tem em mente? Como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? Não necessariamente só na sua carreira, mas algum plano assim para os próximos anos que você possa compartilhar com a gente? O que eu posso falar de toda certeza, sou carioca. E hoje eu moro em Belo Horizonte. Daqui a Certo. 5, 10 anos é uma promessa. Eu estarei morando numa cidade com praia. Isso é uma meta de vida. Ou então o mar tem que chegar em Belo Horizonte. Não, não, assim, isso aí acho que talvez não Vai vai ser ser uma muito onda. legal, não. Vai ser uma senhora onda, né? Não sei se essa onda de Essa- tecnologia chega aqui trazendo mar, mas, mas eu posso garantir que eu vou estar morando num lugar de praia. Pois é, cara. E o que você gosta de fazer quando você, além da praia, obviamente, mas o que você gosta de fazer para se divertir quando você não está trabalhando, não está na frente do computador? Cara, eu jogo tênis, eu sempre tive facilidade com esporte de raquete, então joguei muito ping-pong, até cheguei a treinar com os profissionais da minha cidade, mas isso quando eu era Bacana. adolescente, então joguei muito ping-pong. Eu tenho facilidade com o esporte de raquete. Recentemente eu gostei muito de jogar, acho que era paddle, não sei Paddle. exatamente como se fala, Paddle. paddle. Assim, achei fantástico, achei fantástico. Aqui no Brasil eu não vejo tantas pessoas jogando, praticando esse esporte. E assim, eu gostei demais, gostei demais. Mas eu gosto muito de fazer esporte, eu sou alguém mais atlético, gosto muito de pedalar. Se você reparar, minha bicicleta está bem ali atrás. Ah, legal, cara. É... Não sei se dá para ver. Dá para Tá ver, dá para com... ver lá. Dá para Dá para ver? ver. É. Então, eu gosto muito de praticar esportes, gosto muito de natação. Eu nadava quando era adolescente. Tenho um problema respiratório, eu tenho asma. E a natação era para fortalecer minha saúde. E até hoje eu tento dar minhas braçadas. E, como eu falei, né? Esporte de raquete, eu acho que é o que eu tenho vocação. Eu me dou muito bem. Qualquer esporte de raquete, acho que eu tenho habilidade. Isso, Isso é, isso na parte assim, na parte mais cuidando da minha saúde, né? E na parte de estudos, eu estudo todo santo dia economia. É o que eu faço fora do trabalho. Todo hum, santo dia, desde quando meu dinheiro começou a sobrar ali, onde eu tinha um salário que pagava minhas despesas, né? Como eu conseguia ter um dinheiro a mais, eu invisto e até hoje. Eu já estudo economia todo santo dia desde 2020, mais ou menos. É o que eu faço. bacana, cara. Bacana demais. E além de dica de economia, bicicleta e esporte de raquete, você tem alguma dica de livro, música, filme, ou qualquer outro tipo, videogame, ou qualquer outra coisa que você goste, que você queira compartilhar aqui com a comunidade? Falando de videogame, é um pouco irônico eu falar isso, mas você acredita que desde quando eu comecei a trabalhar eu parei de jogar videogame? Eu acredito. Comecei a Acredito. trabalhar através do videogame, eu parei de jogar É, videogame. Então, é. infelizmente, sobre videogame eu não sou a pessoa ali, né, com bons conselhos. Li alguns livros de economia que recomendo, Pai Rico, Pai Pobre, que ficou bem Uhum, clichê. O que o governo fez com o nosso dinheiro também foi uma boa leitura. Hoje eu estou lendo Negocie como se sua vida dependesse disso. uhum. Mais ali de negociação, eu É. estou no dia a dia, né, nas propostas comerciais que a gente tem que fazer, então é uma boa leitura. Recomendo, né? Você saber se vender, né? Saber como chegar ao seu sim, eu acho importante. Perfeito, cara. Excelente, excelente dica, assim, muito bom. E a gente está falando aqui basicamente 1 hora. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Nossa, cara, você me pegou de surpresa.
Alguma pergunta? Não sei. Eu posso... Me pergunta se eu acho que a IA tá barata. Usar a inteligência artificial é barato. Eu não acho. Mas é só algo que, de repente, eu pontuaria, que acho que tá muito caro. É, Não, foi uma pergunta de surpresa, eu não sei. Acho que você perguntou tudo. Deu para contar toda a minha trajetória, o que eu faço no dia a dia, o que eu gosto de fazer. Acho que foi uma boa entrevista. com certeza. Mas essa coisa que você falou do preço do AI, eu estava vendo essa semana algumas pessoas, alguns CEOs, alguns artigos que tá tendo uma discussão aí do tipo, tá custando tanto como se eu tenho 10 pessoas, o custo coloquei AI, mas o custo tá sendo mais barato eu ter as 10 pessoas fazendo o que a AI está fazendo, entendeu? Tá tendo um pouco dessa discussão também, É. entendeu? Hoje, como CTO, eu tenho que tomar conta do meu orçamento, né? Né? E assim, a gente investiu em máquinas para conseguir não só ter o conhecimento de conseguir rodar uma IA local, Claro. e além de utilizar ela para ter valor, né, dentro do business dos nossos clientes. E, assim, a gente tem essa pegada de tentar entender qual é o modelo mais barato que atende ao seu caso de uso. Então, hoje é muito fácil você falar, use, sei lá, não sei se eu posso falar aqui abertamente, mas use o Cloud Code. A Anthropic tem os melhores modelos, o que eu acho que é verdade. Uhum. Mas é só esse modelo que atende o seu negócio? Ou é Uhum. só você pegar o modelo mais caro? Pega o modelo mais caro que ele te atende. Sim, é uma verdade. Uhum. Então, o nosso desafio aqui com a inteligência artificial não é entender qual é o melhor modelo. Isso, na verdade, foi algo que eu aprendi no meu curso de sommelier. O desafio do sommelier não é você encontrar o melhor vinho. Se você comprar um vinho de 10 mil, 60 mil, pombas, é um vinho bom. O desafio do sommelier é você encontrar o vinho mais barato que faz uma boa harmonia com aquele prato. Então, encontra um vinho de R$ 30 que cai bem naquele prato. Esse é o verdadeiro desafio. Então, trazendo esse mesmo conceito que eu aprendi no meu curso de sommelier aqui para a tecnologia, o nosso desafio hoje é entender qual é o melhor modelo, o modelo mais barato que atende perfeitamente o seu caso de uso. E esse é o nosso desafio hoje. É entender Perfeito, o cara. caso de uso com o modelo mais barato. Como eu falei, o modelo mais caro, uau, é lógico que ele atende. Perfeito, cara. E um dia, quem sabe, eu vou conseguir fazer algo mais do que saber se o vinho é vermelho ou branco. Você tem alguma coisa que você queira compartilhar? O teu LinkedIn, rede social, qualquer coisa que você queira compartilhar aqui com a nossa pessoa que poder entrar em contato com você, qualquer coisa que você quiser compartilhar. Nossa, quando você me perguntou sobre uma pergunta que você não fez, Uhum. eu sou um caso à parte em relação à rede social. Eu É. não tenho redes sociais. Eu nunca criei minha conta no Instagram, não vejo nada no Facebook. O que eu vejo de vez em quando é o LinkedIn. O LinkedIn é até bom, né, para você entender o mercado, entender quanto vale aquele serviço que você está prestando. O LinkedIn eu tenho. Então, quem quiser me achar, é Sérgio Lopes. Perfeito, Mas fora perfeito. isso, eu não tenho mais nenhuma outra rede social. E o LinkedIn vai estar lá na nota do podcast quando eu publicar também. Ô Beleza? Sérgio, cara, eu só queria te agradecer novamente aqui por você tirar um pouco da sua tarde de sábado aí para conversar com a gente e compartilhar essa história maravilhosa aí com todos nós, que eu tenho certeza que vai inspirar muitos a seguir caminhos semelhantes, entendeu? Então, muito obrigado pelo teu tempo. Fica mais 2 minutos comigo aqui. Te agradeço muito pelo teu sábado aí. Doutor, eu que agradeço, tá? Valeu por essa oportunidade. Abraço. De nada, cara. Perfeito. Deixa eu parar de gravar aqui e a gente conversa mais 2 minutos. Tá.